E eu espero não agredir, com a minha manifestação, o protocolo dessa casa, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. Eu sou Eric Mark Terena, membro do Conselho do Povo Terena e membro da mídia indígena. Raoni, qual a sua proposta para Constituinte? Ele tem que ajudar ainda índio como nosso dono da terra. Então o bateneiro, o garimpo, bandeirantes estão querendo acabar nosso mato. Eu não quero branco vai acabar nosso índio mais. Somente no processo de redemocratização do Brasil, no fim da ditadura, foi que existiu uma mobilização nacional do movimento indígena para, enfim, participarmos politicamente das decisões sobre as nossas terras, sobre os nossos direitos. Nesta reunião, os índios deram vários depoimentos e apresentaram a Carta de Manaus com reivindicações. Pedem a proibição da mineração nas terras deles. Mas a principal questão que os índios querem ver na nova Constituição é a demarcação. Essa mobilização garantiu os nossos direitos originários às terras e reconhecimento das nossas organizações e assembleias. Nos artigos 231 e 232, foi uma grande vitória depois de muito tempo de luta. Em 1987, durante a Constituinte, Ailton Krenak fazia esse discurso histórico na Câmara dos Deputados. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Companheiros parlamentares, todos os territórios indígenas no Brasil que eu conheço só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. Vocês sabem o que é isso? Eu venho de um território indígena onde 12 de fevereiro de 87 assassinou Rosalino Chacriabá, que foi julgado como o primeiro genocídio indígena no Brasil. Eu sou fruto dessa luta. Eu nasci em 92. Eu não vi o discurso do Ailton Krenak na TV e também não estava lá no dia em que a Constituição Federal de 88 se tornou a principal garantia jurídica em defesa das nossas terras. Mas só porque eu não estava lá, não significa que não seja válido para mim. A nossa história não começa em 1988. Nós somos povos originários desse país e agora, né, chega aí uma bancada pluralista querendo impor um limite de tempo para demarcar. A minha terra é no Mato Grosso do Sul, lugar referência no desempenho do agronegócio. Boa parte dos pastos de plantações de soja estão sobre terras indígenas e os processos de demarcação delas arrastam por décadas sem conclusão. Nessa região, conhecida como Terra Roxa, os latifúndios avançam sem fronteiras e com muita violência. O Valdir levou no tórax, né? O Jesus levou na barriga também, e o Norivaldo foi no tórax. Senhores ministros, que esse dia do julgamento bota um ponto final em toda a violência que os povos indígenas da Raposa Serra do Sol têm vivido pela disputa sobre suas terras. Em 1500, mano, teve a invasão e até hoje é bomba nos meus irmãos. A tese do marco temporal surgiu como uma condicionante no STF no julgamento que poderia anular a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, que deveria ser aplicada somente nesse caso. Na Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, praticamente virou jurisprudência e acabou resultando em alguns despejos judiciais. A partir daí, os latifundiários e grupos empresariais passaram a adotar
a tese como justificativa para pedidos de reintegração de posse de terras retomadas por indígenas depois de 88. E eles falam que estamos sendo invadindo as fazendas alheias muitas vezes. Por isso que a gente estamos fazendo a retomada lá na nossa base. Né? Por quê? Nós conhecemos da onde que a gente fomos expulsos há muitos anos. Né? Por isso o marco temporal para nós é um absurdo. Diz, não interessa se essa fazenda tem 130 anos que está na sua família. Então o parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição diz que é claro, declara como nulo, não produzindo efeitos jurídicos, os atos e negócios jurídicos que tenham por objeto a terra indígena. Para o direito originário dos povos indígenas, eles não existem. Quando Michel Temer assumiu a presidência, o alinhamento do governo federal com os ruralistas aumentou ainda mais. Foi no seu governo que a tese do marco temporal virou parecer da Advocacia Geral da União, impedindo o avanço de processos demarcatórios na FUNAI e no Ministério da Justiça. E é por isso que a gente vem aqui hoje, né, na Advocacia Geral da União, né, quase 3 mil indígenas que estão presentes no 15º acampamento Terra Livre, protestar contra esse parecer, que quer impor aí uma temporalidade, e a gente não pode permitir isso. Mas por que então o marco temporal, uma tese de 2009 que não é constitucional, passaria a ditar o que é ou não terra indígena? Que validade essa tese tem? Eu diria o seguinte, qualquer dúvida se dissipa quando se lê atentamente o acórdão do Supremo Tribunal Federal. Você vai fazer uma demarcação a partir da Constituição. Quem estava ocupando? Que comunidades indígenas estavam aqui e ali à data da Constituição? Esse é um marco temporal, lógico, com essa ressalva. Entretanto, se o caso for de não ocupação por efeito de um enxotamento, né? Por efeito de um esbulho, de uma expulsão violenta, logicamente, indevida por parte de não índios, a data de 5 de outubro deixa de ter valia. Para além de uma data, existe uma longa história de luta, de genocídio, de crimes cometidos contra os povos originários, inclusive pelo Estado brasileiro. No próximo episódio você vai ver como o movimento indígena tem se organizado em diversas frentes de luta e como você também pode nos ajudar. Chao moi opu an taro wa o